Vamos abrir em segunda segunda de Crónicas 20:22. Segunda de Crónicas 20:22. Josafá era o rei de Israel, um dos reis de Israel. E na altura de Josafá, enquanto reinou, ele honrou ao Senhor, mas também se levantou moradores, o povo de Amon, o povo de Moabe e das montanhas de Seir, se levantaram contra ele. E se levantou um grande exército contra eles. Josafá, embora tinha um exército bastante forte, ficou com receio e buscou ao Senhor. E quando buscou ao Senhor, Deus lhe disse que ia dar livramento. Deus lhe disse que era a obra, aquela guerra não era dele, Josafá, mas era de Deus. E muitas das vezes nós metemos numa guerra que não é nossa. Cada vez que você dá um assunto a Deus, nós tentamos lutar a mesma guerra e pensando que estamos a ajudar a Deus, que temos que fazer alguma coisa para... E a maioria das vezes não temos que fazer nada. Temos que estar quietos. Será que é sempre? Não, não é sempre. Sabe, você deve aprender uma coisa. Muitas das vezes nós perdemos na nossa vida porque estamos a dar ouvidos a outras vozes e não a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus você tem que estar em silêncio, o que é muito difícil para algumas pessoas. Estar em silêncio. Só no silêncio você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Não é por acaso que Deus diz, quando quiseres, vai ao teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus. Porquê? No silêncio. Não só Deus te vai ouvir, mas também te vai responder. Se nós estamos sempre a ouvir outras vozes, ouvir outras coisas, ouvir do outro lado, ouvir isto, ouvir aquilo, se estamos sempre a ouvir, nunca vamos ter o silêncio suficiente para Deus poder falar. Porque a voz de Deus é tão suave que se nós não tivermos esse silêncio, não vamos conseguir ouvi-lo. O que é que aconteceu? Então o rei juntou-se com o povo todo e decidiram então ir para o sítio da batalha. Mas foram de uma maneira diferente. Levaram os cantores, os sacerdotes iam à frente com a arca e iam os cantores e aqueles que tocavam instrumentos é que iam à frente, o que não é normal numa batalha. E o que é que aconteceu? Veja aqui, 2 de Crónicas 20:25. Perdão, 2 de Crónicas 20:22, desculpem. E ao tempo que começaram o júbilo, portanto, e o louvor a Deus, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir e destruíram-se e exterminar. E acabaram eles com os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, portanto, a um ponto alto do deserto, e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Antes de continuar, você tem que entender, quando Deus não está no projeto, é Deus que vai decidir o que é que vai acontecer, não somos nós. Não vai ser da forma que nós queremos.
Porque um dos grandes problemas do homem e da mulher de Deus é querer resolver as coisas à sua maneira. E quando você está com Deus, não é assim que funciona. É Deus que vai fazer, à maneira dele. Versículo 25. Deus não só livrou, como abençoou. Porque Josafá foi obediente a Deus. E vieram Josafá e o seu povo e saquearam os despojos que acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Deus os enriqueceu. Você entendeu? Quando nós confiamos em Deus, como nós estamos a depender de Deus, é Ele que vai fazer, não somos nós. Não, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer, você não tem que fazer nada, tem que estar quieto. Deus lhe vai mostrar o que tem que fazer, mas você tem que estar quieto. Se você continuar a procurar resolver o seu problema não vai ser resolvido por Deus. Deus uma vez deu-me uma ilustração que eu nunca mais me esqueci. Se eu estivesse a fazer qualquer coisa na cozinha, qualquer coisa que fosse, e a minha esposa chegasse lá e começasse a fazer o que eu estava a fazer, eu imediatamente parava. E Deus, com esta ilustração, estava-me a mostrar que é exatamente o que Ele faz. Cada vez que nós entregamos um assunto a Deus, e depois todos nós tentamos dar uma ajuda a Deus, tentamos fazer alguma coisa, porque tem de ser desta forma, tem de ser daquela forma, tem de ser da outra forma. Deus para de operar. Deus para de fazer. Então o que é que vamos fazer agora? Vamos semear, em nome de Jesus. Amém? Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Nós podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Lucas 1:37. Lucas 1:37. Diz aqui, o título da mensagem 2, o impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. Lucas 1:37, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Eu vou-lhe contar algo sobre Josué. Quem é Josué? Josué era aquele que servia a Moisés. Chegou uma altura em que Moisés morreu e Josué se tornou o novo líder de um povo, de um grande povo. Nesse líder desse grande povo, Deus disse, não temas que eu sou contigo. E ele começou a ter batalhas e vencê-las. Começou logo com milagres a acontecer e tudo mais.
a arca do tesouro entrou com os pés do sacerdote, mal tocaram a água parou e eles passaram a pé enxuto para o outro lado, exatamente como aconteceu no Mar Vermelho. Só que desta vez era com a arca, da outra vez era sem a arca. E eles conquistaram. Mas houve uma altura que houve um problema. E você tem que entender uma coisa. Quando nós nos habituamos às bênçãos de Deus e andar nas bênçãos de Deus, nós estamos abençoados e não notamos a diferença. Mas quando alguma coisa corre mal, alguma coisa aconteceu. Quando alguma coisa corre mal, alguma coisa aconteceu, porque você está debaixo da bênção e está habituado a andar debaixo da bênção. Então você tem que recorrer ao seu Deus, buscá-lo a Ele, para saber o que aconteceu. Josué fez isso, buscou e descobriu que alguém tinha desobedecido. Resolveu o problema e Deus voltou a abençoar. Eu quero que você entenda uma coisa. Em todo o processo que nós andamos com Deus, muita coisa vai acontecer. Coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis, intransponíveis. Não dá, não conseguimos. Como é que vai ser? E Deus resolve. O impossível vai acontecer. Porque para Deus não há impossíveis. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Ele abre portas que antes estavam fechadas e fecha portas antes estavam abertas para nos causar problema. Quanto menos intervenção houver da sua parte, quanto menos você quiser resolver o problema, mais Deus vai atuar. Você está a dizer, mas às vezes há situações em que temos de ser nós a fazer. Indiscutível. Mas Deus lhe vai mostrar o que fazer. Agora, se você continua a insistir, não, eu vou fazer isto assim, tem que ser assim. Ouça, Deus, sabe como é que Deus resolve os problemas? Ouça, houve alguém que deixou cair um machado dentro d'água, dentro do rio. Um machado de cortar árvores caiu dentro do rio. O machado é feito de ferro. Ele foi buscar alguém que sabia nadar, que podia ir lá dentro buscar. Não. Ele foi chamar o homem de Deus e pediu-lhe ajuda, porque ele tinha deixado cair o machado dentro d'água e o machado nem sequer era dele, era emprestado. O homem de Deus agarra numa cana, limpa a cana e atira-a para dentro d'água e o machado flutua. Você acha que isto é possível? É literalmente impossível. Quando nós tentamos resolver as coisas à medida de homens e mulheres, tentamos resolver as coisas do modo natural, Deus trabalha no sobrenatural. Sobrenatural. E o que vai acontecer, garantidamente, é um milagre. Como vai acontecer, quando vai acontecer, eu não sei dizer, mas sei que vai acontecer. Quando nós esperamos exatamente o milagre e cremos em Deus, as coisas acontecem. Sabe como é que você crê em Deus? Quando você fica quieto. Quando você para de fazer alguma coisa para resolver o problema. Eu sei que às vezes isso não é fácil, porque nós somos parados com circunstâncias que às vezes nos impelem para fazer isto, fazer aquilo, para tentar resolver. Mas quanto mais quietos nós vamos estando, mais Deus vai operar. Às vezes parece loucura, não é? Mas veja o que é que está aqui. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ele fez um machado flutuar, que é impossível. Ele desafia as leis da física, ele desafia as leis da gravidade, ele desafia tudo.
Jesus andou por cima da água. Chamou Pedro e Pedro andou por cima da água também. Você acha que isso é possível? Não, é impossível. Para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Vamos abrir agora em Gênesis 18, 10. Dezoito, 10, não foi o que eu disse? Abraão tinha sido chamado por Deus. Eu quero-vos mostrar outra coisa impossível que Deus fez. O que é que eu quero com isto? Que você comece a acreditar mais em Deus do que nas suas próprias faculdades, nas suas próprias capacidades, ou nas capacidades daqueles que estão à sua volta, ou daqueles que você recorre. Porque até aqueles que você recorre, às vezes acham que as coisas são impossíveis. Eu lembro-me de um pastor que estava a passar problemas para resolver em tribunal. E o advogado chegava ao pé dele e dizia, não, isto não dá assim, não dá assado. E o pastor virava-se para ele e dizia-lhe o que é que ele tinha que fazer. O advogado ficava meio de boca aberta a olhar para ele, mas você percebe alguma coisa de justiça, de direito legal? Você tem algum conhecimento? Não, mas é assim que você vai fazer. E o advogado fazia o que o pastor dizia e ele foi abençoado. Porquê? Porque Deus sabe todas as coisas. Porque para Deus nada é impossível. Deus apareceu mais uma vez. Ele apareceu várias vezes a Abraão. Mas agora apareceu a Abraão no Gênesis 18, 10 e disse, certamente tornarei a ti este tempo de vida, e este que Sara, tua mulher, terá um filho. E, ouvindo Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Portanto, ela toda a vida foi estéril, e ela não, por causa da idade, já não podia gerar filhos. Versículo 12. E assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda de leite depois de haver envelhecido, tendo também o meu senhor já velho? Ela pôs em dúvida tudo isso. Versículo 14. Veja o que é que está no versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Sara tinha 90 anos. Abraão tinha 100 anos quando tiveram um filho. Há coisas na nossa vida que nós achamos impossíveis. Impossíveis de resolver, impossíveis de dar. Algumas pessoas estão desenganadas dos médicos, dizem que não dá. Você não imagina quantas pessoas eu já vi sendo curadas de cancro. Quantas pessoas que não podiam fazer certas coisas e começaram a fazer. Quantas pessoas foram curadas de coluna. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem é que cura? É Deus. É Deus que faz todas as coisas.
E quando nós confiamos nele e acreditamos nele e cremos nele, as coisas vão acontecer. O impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. Mas como é que isso é possível? Mas que importa isso? Importa que você creia no seu Deus. Importa que você creia naquele que o chamou das trevas para a luz. A Bíblia diz que todo o mundo jaz no maligno. Todas as pessoas estão no maligno. Todas. E só aqueles que estão com Deus veem a luz. Os outros não veem a luz. Os outros não se apercebem. Quantas e quantas pessoas já nos tentaram voltar contra nós? E foram derrotadas não de meio físico, não por coisa, mas foram derrotadas nas suas intenções de nos tentar destruir. Na minha vida foram várias. A dizer que não era possível, não, que não ia acontecer. Não, você tem que fazer assim, tem que ser assim. E quando chegou o momento, não tem que ser nada. Não, eu é que mando. E eu nem digo nada. Mas cá por dentro já estou a rir. Ele não conhece o meu Deus. As pessoas não conhecem Deus, porque se o conhecessem, tinham temor a Ele. Um temor tremendo. Porque Ele é capaz de virar o planeta completamente ao contrário. Veja uma coisa. Josué, aquilo que eu falei há pouco, estava no meio de uma luta. E no meio de uma luta, o sol estava-se a pôr e ia ficar escuro. E no meio de uma luta, lutar às escuras é muito mais difícil porque não sabemos com quem estamos a lutar. E ele estava a ganhar, mas ainda faltava um pouco. E então ele orou a Deus a pedir que houvesse dia durante mais tempo. E embora o dia tivesse a acabar, houve luz do dia, quase até o outro dia. E ele venceu a batalha. Então, mas isso é impossível. Mas se você está com Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Vamos voltar para Abraão. Deus disse que ele ia ter um filho. Mas Deus preparou Abraão para que isto pudesse acontecer. Preparou Abraão, sim. Deus não chegou ao pé dele só e disse, olha, vais ter um filho. Não, primeiro teve que o preparar. Preparar como? É isso que vamos ver. Em Gênesis 15, 4. Gênesis 15, 4. Peço desculpa, eu disse realmente uma coisa, mas fiz outra, acho eu. É isso mesmo. Não é Gênesis 15, 4, é Gênesis 17, 5. Gênesis 17, 5. Deus preparou. Gênesis 17, 5. Deus preparou Abraão para poder receber a bênção. Isto é muito importante porque em várias partes da Bíblia nós vemos sempre isto de Deus a fazer. Por exemplo, vou-vos dar o exemplo. O que é que aconteceu? Zacarias, o pai de João, estava no templo. A mulher toda a vida foi estéril e ele calhou o tempo dele ir ao templo, ao Santo dos Santos,
perante Deus. E quando chegou lá, estava lá um anjo. E o anjo começa-lhe a dizer, olha, vais ter um filho. E ele disse, não, mas eu já sou velho, a minha mulher é velha, como é que isso pode ser? E Deus olhou para e o anjo olhou para ele e disse, ouve, tu não vais falar até o dia que ele nascer. E ele saiu de lá e ficou mudo, não conseguia falar. E no dia que a criança nasceu, lhe perguntaram qual era o nome, e ele escreveu numa tabuinha João, e toda a gente ficou de boca aberta. E quando ele disse João, escreveu João, a boca dele se abriu e ele pôde falar outra vez. Então, mas porquê que o anjo não permitiu que ele falasse durante todo o tempo? Porque ele estava a duvidar. E as palavras dele iam destruir a bênção. Vejam o que é que Deus fez a Abraão. Gênesis 17:5. Não se chamará mais o teu nome Abraão, que significa pai da altura, mas Abraão, que significa pai de uma multidão. Será o teu nome, pois por pai de uma multidão de nações te tenho posto. Ele mudou o nome dele, mas também não foi só o nome dele. Ele mudou o nome também da esposa. Vá ao versículo 15. Portanto, Gênesis 17:15, um pouco mais abaixo. Disse mais a Abraão, Sarai, tua mulher, não se chamará mais pelo teu nome, pelo seu nome Sarai, mas Sara, que significa princesa ou mãe, será o seu nome. Então, mas antes de vir a bênção, Deus mudou o nome deles. Tem grande significado a mudança de nome. Sabe porquê? Porque eles estavam sempre a chamar um ao outro. Agora notem uma coisa, eles já eram avançados em idade. E o que é que eles faziam? Sara! E a Sara respondia antes que era Sarai. E todas as pessoas que estavam com ele ficavam a olhar para eles. Então, mas ela chamava-se Sarai e agora está-lhe a chamar Sara. E Sara respondia para o marido, diz Abraão. E eles, Abraão, pai de uma multidão, ele nem sequer tem filhos, só tem um filho e não é desta mulher. O que Deus estava a fazer era a criar e estava a fazer mudar os nomes deles para que eles, ao falarem o próprio nome, criassem algo novo dentro deles. Cada vez que nós dizemos não dá, não é possível, não vai funcionar, o que é que vai acontecer? Exatamente o que estamos a falar. Mas se você tirar o não, você dizer dá, vai funcionar, tudo vai dar, o que é que acontece? Você está a criar algo novo na sua vida. As outras pessoas não têm poder sobre a sua vida. Toma atenção disto. As outras pessoas não têm poder sobre a sua vida. Os médicos, advogados, juízes, governantes, seja lá quem for, patrões, não têm poder sobre a sua vida. Quem tem realmente o poder sobre a sua vida é você próprio. E o que você diz vai influenciar a sua vida. Por isso Deus lhe mudou o nome e durante um tempo, não sei quanto tempo, eles estiveram a falar assim um ao outro e mudaram completamente o nome. Mas o que é que aconteceu? Eles criaram uma imagem nova deles próprios para eles. Bem, eu sou pai de uma multidão. Sou pai de uma multidão. Vocês estão a entender? Mas o que é giro é que Deus faz todas as coisas por fases. E quando você ora por qualquer assunto, a primeira coisa que você tem que fazer quando ora sobre qualquer assunto é crer. E é isso que eu vos quero mostrar. E então agora sim, vamos a Gênesis 15:4. Gênesis 15:4.
Então o que é que aconteceu aqui? Gênesis 15:4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: eis que este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puderes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Então vamos ver, eu andei de propósito ao contrário. Mas Deus tem uma forma de andar com as pessoas. Abraão foi chamado por Deus para ir com Deus para um sítio que ele não sabia qual era. E ele, Abraão, obedeceu e foi. Deus o abençoou por ele ser obediente. Na continuação de vida, Deus o abençoou muitíssimo. Mas ele não tinha filhos. E ele pensava, bem, eu não tenho filhos, se calhar alguém que está na minha casa, um filho de um qualquer, será o meu herdeiro. E ele disse, não. Aquele que for gerado por ti, esse será o teu herdeiro, disse Deus para ele. E o que é que ele fez? Ele disse, anda cá para fora. Eu não sei só, quando nós estamos nas cidades, nas grandes cidades, é complicado ver o céu e as estrelas. Mas você sabe porquê? Porque a luz que nós temos nas cidades não permite ver muitas estrelas. Se você quiser ver estrelas, você tem que ir para um sítio onde não há muita luz. Uma montanha, um sítio completamente sem casas, sem luz. Você aí vai olhar para o céu e vai conseguir ver as estrelas. Mas principalmente no Médio Oriente, realmente vê-se muitas estrelas. Portanto, é aos milhares de estrelas que se vê. E quando Deus chamou Abraão e diz, olha para fora e vê quantas estrelas há, assim é a tua descendência. Abraão creu, acreditou em Deus. E foi de tal forma que Deus moveu-se nisso, porque ele creu na palavra do Senhor. E porque creu na palavra do Senhor, foi o suficiente para desencadear todas as coisas. Então, sim, porque ele creu, ele falou, Deus lhe mudou o nome para que ele começasse a falar o que devia e depois disse-lhe a ele que lhe iria dar um filho. E 1 ano depois, lhe nasceu um filho. Ela tinha 90 anos e ele tinha 100 anos. Completamente impossível. E toda a vida ela foi estéril. No impossível, Deus deu filhos. Você entendeu? Em qualquer assunto que você tenha para resolver, então o que é que você tem que fazer? Ir a Deus, pedir a Deus a bênção para a sua vida, pedir o que você necessita, crer nele, confiar nele. E depois, o que é que eu vou fazer a seguir? Nada. Esperar em Deus. Então Deus, se tiver de mudar o nome a alguém, muda o nome. Se tiver que agarrar e chegar ao pé de dizer, não, a partir de agora vai ser assim, não assim, então as coisas vão acontecer. É aqui que é difícil para nós. Nós queremos estar em controle das coisas. Isso com Deus não existe. Filipe era um evangelista. Ele estava num determinado lugar e viu passar um carro. E o Espírito Santo disse a ele, vai atrás daquele carro. E ele começou a correr atrás do carro. E conseguiu ficar a andar ao lado do carro, num carro de cavalos, ou não sei. Porque ele obedeceu ao Espírito Santo. E dentro desse carro ia um eunuco a ler a Bíblia e estava a ler Isaías.
E ele apercebeu-se disso e ele perguntou: percebes tu o que lês? Ele disse: não, se eu não tiver ninguém que me explique. E então ele foi lá e começou a explicar o livro de Isaías e falou-lhe de Jesus. E quando falou de Jesus, falou que aquele que for batizado será salvo. E ele passou por um pouco de água. Então, posso eu ser batizado? E ele diz sim, e batizou-o. E quando acabou de o batizar, desapareceu e foi parar a outro lugar. Andar com Deus é isto, é obedecer. Mesmo quando para nós não faz nexo nem lógica nenhuma. Onde tudo parece que é impossível, que nada vai funcionar, que nada vai dar, e agora? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Você está a entender? Ser obediente a Deus vai nos trazer prosperidade e bênção para as nossas vidas. Mas muitas das vezes vai contra tudo o que nós achamos lógico, vai ser contra tudo o que nós achamos que deve fazer e devemos fazer. Não. Completamente. Então o que é que devemos fazer? Vamos abrir em Romanos. Romanos. Eu disse Romanos 4:17, desculpem, não vos disse. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Paulo escreve uma carta aos Romanos e explica: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Estava ele a falar de Abraão, perante o qual creu, a saber, Deus que vivifica os nomes e chama as coisas que não são como se já fossem. Uma das coisas que nós temos que fazer e habituar-nos a fazer é o que queremos que resulte na nossa vida. Nós temos que começar a falar o que é positivo e não negativo. Isto quer dizer, se você está com algum problema, não fala o problema, fala a solução. Isto quer dizer, se você está a passar por qualquer problema financeiro, você crê e acredita que já está tudo pago e está tudo a funcionar. Se você está doente, você tem que falar a cura, não a doença. Então, mas eu estou curado. Mas é exatamente como você ir a um restaurante. Você não vai pedir fome, não vai dizer o que está a sentir, vai dizer o que quer. No mundo assim funciona. A gente semeia para colher, não espera para colher. Semeia antes. Você, com as suas palavras, você vai semear. Você vai dizer: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Mesmo não vendo, mesmo não sentindo. Você vai dizer que já tem, mesmo não tendo. Porque Deus faz o mesmo, chama as coisas que não são como se já fossem. E veja depois, o qual, no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E veja que ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo adormecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E depois diz, estando certíssimo, o que tinha prometido também era poderoso para o fazer.
Que promessas você tem na Bíblia? É Deus que enche a sua boca de bens. É Deus que vos está a dar os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas. Jesus se fez pobre para que você enriquecesse. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e por seus pisos já fomos sarados. Nós fomos resgatados da maldição da lei porque Jesus fez maldição por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou a maldição que estava destinada para nós a todos os níveis da nossa vida. Nós estamos debaixo da bênção. Mas se você não crê, se você continuar a falar os problemas, você vai receber os problemas. Ouça, quando você vai a um médico, você tem que dizer o que se passa na sua vida. Mas quando você não está no médico e quando está a falar com outras pessoas, você tem que falar o que quer. Não o que está a sentir. Eu nunca estive tão bem como agora. Eu estou curado em nome de Jesus. Isto é uma benção. Ouça, muita gente vai nos olhar de lado. Acredita em mim. Riram-se de Jesus, porque é que não se vão rir de nós? Uma rapariguinha, uma menina, tinha morrido. E Jesus chegou lá e disse assim, olha, ela não morreu, ela apenas dorme. Riram-se dele. E sabe o que é que ele fez? Vocês não estão a compreender, vocês... Não, mandou-os todos embora. Todos embora. Só ficou o pai da menina, a mãe da menina e os tipos que estavam com ele. E ele chegou ao pé da menina e disse, levanta-te. E ela se levantou. Nós temos de estar rodeados de pessoas de fé. Pessoas que acreditam mesmo. Que Deus pode fazer tudo. Que para Deus nada é impossível. Porque só assim vai resultar. Os outros vão chegar, ouça, lhe garanto, quando você entra em fé, lhe garanto, a primeira coisa que vai acontecer é que outras pessoas vão chegar com o mesmo problema, ou com problemas familiares, ou conta que outra pessoa teve, não, isto, aconteceu aquilo, teve aquele problema, teve outro problema, teve este problema, não coisa, fizeram isto, acontecia-lhe isto, só problemas é que lhe vão contar. Ou você se mantém fiel a Deus e confia em Deus e continua a falar o que é bom, ou então você vai perder. Ouça, vai perder e a culpa não é de Deus. É sua porque foi você que falou mal. Você falou mal da sua própria vida. Davi escreve em Salmos e diz, não sei se foi Davi, se foi Salomão, não em Provérbios, mas um dos dois disse, falas mal do filho da tua mãe. Quer dizer, estás a falar mal de ti próprio. Andar com Deus é confiar nele. Confia no Senhor, que Ele tudo fará. E confiar em Deus não é confiar nas nossas possibilidades, nas nossas ideias, no que nós pensamos, no que deve ser. Não, é confiar em Deus. E para confiar em Deus, temos de depender completamente dele. Porque a maioria das vezes, você sabe o que é que os cristãos fazem? Dizem que creem em Deus, mas quando chega a hora da verdade, atuam como Deus não existisse. Portanto, são crentes que não creem. E você diz, mas isso não tem lógica, mas é o que a maioria das pessoas faz. Você pensa um pouco sobre a sua vida, pensa um pouco e veja o que é que eu já cheguei a fazer isso. Eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus e houve alturas que eu reagi de forma como não houvesse Deus. Porque a minha reação devia ser e deve ser e será sempre, eu creio em ti, Pai. Venha o que vier. Mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não vou temer a algum porque tu estás comigo. Mesmo perante toda a dificuldade, mesmo perante todo o problema, tudo o que se levante, eu
creio em ti, Senhor Jesus. Nosso Deus Pai, Pai de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus. É impressionante, aqui no versículo 20, Romanos 4, 20. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Estando certíssimo, o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus que nos prometeu a nós, também é poderoso para o fazer. Porque para Deus não há impossível. O impossível vai acontecer. Muita coisa pode vir à sua vida. Muita coisa pode acontecer. Eu tenho um livro de um homem que conta antes. Um homem relata a vida do outro homem. Esse outro homem é um homem de Deus que construiu um orfanato enorme na Inglaterra. Um orfanato para 2.000 crianças. Foi numa época muito difícil, onde a maioria dos adultos estava a morrer com uma epidemia. E as crianças ficavam sozinhas na rua. E ele viu aquilo e foi tocado por Deus para fazer isto. E então fez um orfanato enorme para 2.000 crianças. Mas houve alturas da vida dele que ele não tinha dinheiro para lhes dar de comer. Ele não tinha dinheiro para pagar despesas. E o que é que ele fazia? Orava, buscava a Deus. E Deus lhe supria as necessidades. Eu emprestei esse livro a uma pessoa e essa pessoa disse que era impossível viver assim. Para ele era impossível viver assim. E porquê que eu estou a contar tudo isto? Porque Deus, para mim, na minha vida há pouco tempo, há muito pouco tempo, há uma semana talvez atrás, virou-se para mim e fez-me lembrar esse livro. E virou-se para mim e disse-me: tu estás a dar a mesma resposta que essa pessoa te deu a ti. Não é Deus, Deus? Não é Ele capaz de fazer todas as coisas acontecerem? Mesmo quando os outros todas dizem que não vai dar. Mesmo quando os outros... Ouça, eu felizmente ou infelizmente eu faço muitas contas. Cabeça e tudo mais. Muito facilmente eu faço contas. Toda a vida deve ter sido feita assim. Se por um lado é bom, por outro lado é muito mau, porque eu vejo às vezes que as coisas não vão dar, não vão funcionar. E me esqueço na equação da minha vida que eu tenho Deus que supre todas as necessidades. O que é que vai acontecer? Deus proverá. Como é que vai ser? Não sei. Deus proverá. Os outros podem pensar mal de mim, podem pensar que eu estou a fazer coisas erradas, podem pensar que eu devia ter feito já de outra forma, podem pensar, sei lá, o que quiserem. Mas entenda uma coisa, eu tenho que ser obediente àquilo que me chamou. Eu tenho que ser obediente àquilo que me chamou. Se eu não for obediente, então o que é que eu sou? O que é que eu ando a fazer? Uma das coisas que eu mais tenho reparado e que eu tenho sempre dito toda a minha vida, que Deus nos ama
E a maioria das vezes nos esquecemos desse amor quando estamos perante problemas ou situações para resolver. Deus nos ama. E só isso seria o suficiente para você entender que em todas as coisas Ele vai suprir as suas necessidades. Em todas as áreas, a nível de saúde, finanças, em todas as áreas. Como é que Ele vai fazer? Isso é boa pergunta. Não sei. Você quer ver coisas impossíveis? Um homem que estava à beira da morte, porque estava mesmo em estado terminal, foi levado numa maca a um pastor. Esse pastor chegou ao pé dele, sabe o que é que fez? Orou por ele, abençoou. Não, deu-lhe um soco na barriga. E você diz, então matou-o. Realmente o médico que estava lá ao pé dele, o médico que estava ao pé dessa pessoa disse, você matou-o. Sabe qual foi a resposta desse pastor? Voltou as costas e continuou a orar para as outras pessoas. A pessoa que estava na maca levantou-se e foi ter com o pastor. E quando chegou ao pé do pastor disse, você me curou. E ele virou-se e disse, e havia dúvidas. Havia dúvidas que Deus iria curá-lo. É Deus que faz todas as coisas. Pode ser por mãos de homens, mas é Deus que faz todas as coisas. E vê se você tem que entender de uma vez por todas. É Ele que opera tudo em todos. Um milagre que vai acontecer na sua vida vai acontecer. Garantidamente que vai acontecer. Porquê? Porque o impossível acontece. A ti como é que vai ser isto, aquilo e aquilo outro? Não sei. Também pouco me importa. Se Deus está no processo. E quando falei de finanças, eu vos disse que um grande exército se tinha levantado contra um reino, Israel. E que o seu rei era Josafá. E sabe o que é que aconteceu? Não houve intervenção do exército de Israel, porque não foi preciso. Porque eles se mataram uns aos outros. Impossível? É, mas o impossível aconteceu. Então está na altura de você começar a acreditar que o impossível acontece. Está na altura de confiar mais em Deus e no que a sua palavra diz. E a sua palavra diz, confia em mim. Confia em mim, diz Deus, que eu tudo farei. Está na altura de passarmos a agarrarmos nos pensamentos negativos que temos tido e mandá-los fora. E pensar nas coisas boas de Deus que tem para nós. Porque Ele vai fazer, Ele já está a fazer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus, no nome de Jesus. Ouça, o impossível vai acontecer. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E eu quero, e vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, olha, sou eu, Senhor. Tu sabes quem eu sou. Obrigado por Jesus ter ido à cruz em meu lugar. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito por mim. Mas sei que grandes coisas estão para vir. Grandes, mesmo muito grandes, estão para vir. Porque eu creio em Ti. Creio na Tua palavra. Creio no Teu poder. E creio que para Ti não há impossível. E creio no nome de Jesus que o impossível vai acontecer. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muitas bênçãos.
Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa semana.